Depois de fazer aquela série bizarra sobre se é possível macetar ou esbagaçar alguns personagens de Kimetsu, me surgiu uma dúvida. Será se é possível os Onis engravidarem ou engravidar alguém? Bom, eu fiquei com essa dúvida e fiquei pensando se era possível ou não. E bom, hoje eu vou tirar a dúvida de vocês, né? Porque eu acabei fazendo uma análise e cheguei a uma conclusão. Mas é claro, né? Eu vou explicar tudo para no final revelar para vocês, né? Até porque eu não sou idiota. Mas bem, antes de ir pro conteúdo, é claro, eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, né? Sobre Kimetsu ou outros animes. Enfim, agora sem mais enrolação, né? Vambora pro conteúdo. Bom, em Demon Slayer, os Onis eles surgem através, né, do Muzan Kibutsuji, que foi o primeiro Oni que acabou se transformando por conta, né, de um remédio feito com o lírio da Aranha Azul. Após isso, o Muzan ganhou uma força sobre-humana e acabou se tornando um demônio, praticamente imortal. A diferença é que ele não conseguia ir à luz do sol. E bom, a forma de reprodução, entre aspas, dos Onis era simplesmente o Muzan infectando outros humanos, pegando seu sangue e colocando em humanos. Os humanos que resistiam acabavam se tornando Onis, e os humanos que não se transformavam numa massa de carne e acabavam morrendo. Essa era a principal forma, né, dos Onis surgirem, pelo menos em Demon Slayer. Na cultura original japonesa, os Onis eles surgem através de pessoas ruins que morrem e depois voltam como essas criaturas, como sendo os servos de Ema, que é uma criatura que é o rei dos infernos na cultura japonesa. E essas criaturas simplesmente eram sentimentos ruins, pessoas invejosas, pessoas que eram assassinas, enfim. Muito diferente de Demon Slayer, né, que é simplesmente um Muzan que transforma as pessoas utilizando o seu sangue. Os Onis em Demon Slayer, eles não têm sentimentos. São criaturas, né, que são independentes entre aspas. Eles servem ao Muzan, mas eles em si, eles não se dão bem. Eles não têm algum tipo de relação amorosa ou até mesmo de amizade. Até alguns chegam a se falar, chegam até mesmo a ter uma conversa, mas naturalmente eles não se gostam. Eles meio que se odeiam, né? Falam um com os outros às vezes porque é a força. Alguns casos que vimos de Onis se dando bem, entre aspas, foi Susamara e Arraba, que era como se fossem amigos, e uma teoria diz que é porque eles já eram amigos quando eram humanos. O Rui, entre aspas, com a sua família, que era um Oni que não batia muito bem das ideias e queria criar uma família justamente porque era um trauma quando ele já tinha quando era humano, e criou uma família postiça. Então meio que ele se dava bem com aqueles Onis ali da família dele, mas ele meio que obrigava eles a serem servo dele. E também tem um caso, né, que é o mais intrigante dentro de Demon Slayer, que é de Daki e Gyutaro, que eram irmãos quando eram humanos. E bom, quando eles se transformaram em Onis, eles não se separaram, ficaram juntos. E bom, o principal motivo disso é por conta que meio que o Gyutaro, né, ele teve que dividir sua carne com a Daki, para Daki não morrer. O caso mais próximo, né, de um Oni com comportamento humano foi esse desses dois irmãos, que eles realmente se gostavam e tinham um carinho e uma proteção um pelo outro. Mas tirando essas exceções, os Onis, eles são criaturas independentes que não gostam um do outro. Então ter um relacionamento ali amoroso seria muito complicado justamente porque eles não se dão bem. Então seria quase impossível eles ter uma relação sexual. Mas o problema não é nem esse, vem outro problema, que é em relação à biologia dos Onis. Os Onis, eles têm a capacidade de simplesmente de modificar todo o seu corpo. Tudo aquilo que não é útil para eles, eles podem modificar e podem até mesmo deixar de existir. E bem, pelo fato dos Onis ser praticamente criaturas imortais, eles não têm a necessidade de ter o lance da reprodução. Porque assim, nós humanos e criaturas vivas, o principal motivo da gente ter a capacidade de se reproduzir não é pela questão de prazer e nem para fazer brincadeirinhas safadinhas não. É justamente pela questão da sobrevivência. Como somos criaturas que morremos em média cerca de 80 a 100 anos, que é o prazo médio que um ser humano vive, a gente precisa colocar a nossa descendência e nossa raça para frente. E a melhor forma disso é a reprodução. Quando a gente conhece outro ser humano, a gente acaba se reproduzindo justamente para colocar a nossa linhagem para frente. A gente meio que pensa, né, que o motivo da gente se reproduzir é porque é bom, porque a gente quer ter filho, porque quer ter uma família, mas lá no nosso subconsciente é uma espécie de sobrevivência, justamente para não deixar os humanos morrer. Porque se a gente simplesmente parar de se reproduzir, todo mundo deixasse de transar,
simplesmente os humanos iam entrar em extinção. E bom, no caso dos Onis, isso não existe, porque eles são criaturas, né, que eles vivem por muito tempo. A única forma que a gente viu de matar Onis em Demon Slayer é sendo decapitado por Nishirins, né, que usam a luz do sol, né, que é acumulada nas espadas, ou mesmo expondo eles à luz do sol. Então, tipo, tirando a luz do sol, os Onis, eles vivem praticamente para sempre. Então, eles não têm a necessidade, dentro do seu instinto, de se reproduzir justamente por isso, porque eles são imortais. Então, não existe a necessidade de uma reprodução. Então, os Onis simplesmente eles podem modificar o seu corpo e fazendo com que os seus órgãos genitais que são necessários para a reprodução simplesmente desapareçam, já que não vão ser úteis. Mas mesmo que eles não modifiquem eles, que eles ainda estejam lá, e meio que a gente ainda pode ter a prova disso, que eles ainda estejam lá, é simplesmente da personagem da Daki, né? Pois a Daki, né, ela trabalhava em distrito de entretenimento, e muitas pessoas ainda falam, não, ela não trabalhava nessa área. Sim, gente, querendo ou não, canonicamente, se a gente for seguir a história das Orians no Japão, sim, a Daki ela tinha relação com alguns humanos ali. Então, sim, a Daki tem a parte genitália. A diferença é que provavelmente é uma parte estéril, ela não funciona. Mesmo que soltasse o branco lá, ele não ia funcionar justamente porque é estéril, não funciona por conta da biologia dos Onis, eles não precisam se reproduzir, então simplesmente não funciona. E até porque mesmo para uma mulher engravidar, ela precisa estar no estado de ovulação, né, que tem aquele todo processo, né, de período fértil. Eu acredito que os Onis fêmeas não têm esse lance da menstruação, justamente até porque quem é mulher sabe muito bem que esse período, ele assim, é meio chato, né, ele dói muito, então eu acredito que as Onis fêmeas, né, elas já cancelam esse sistema do corpo justamente para não ficar sentindo dor à toa. Então eu acredito que todas as Onis fêmeas, elas são estéreis por conta disso. E a prova mesmo, né, que muitas não modificam o seu corpo é que a gente vê algumas Onis, né, como a própria Daki e a Mãe-Aranha, que são personagens que têm seios. E assim, possam até vocês falar, ah, mas seios não tem nada a ver com reprodução. Sim, gente, os seios têm a ver sim. É justamente dos seios que as mães conseguem alimentar os seus filhos. Então, se algumas Onis ainda continuam com seios, significa, né, que algumas não modificam 100% o seu corpo. Então, assim, fisicamente é possível você ter relação com as Onis, porque algumas ainda têm um sistema lá, né, para você acabar tendo uma relação com ela, mas não é possível elas engravidar porque elas provavelmente todas são estéreis. Mas vem a dúvida, e os Onis machos? Bom, os Onis machos não necessariamente, né, o órgão genital deles vão causar dor de cabeça como as mulheres, né? Porque o homem não tem esse lance de menstruação, período fértil, não é nada. Tipo, o homem, a qualquer momento, ele pode se reproduzir. E como a parte lá de baixo não é algo que vai atrapalhar muitos Onis machos, sim, eles têm ainda, pelo menos a maioria, né? Um Gyouko da vida não tem mais. Então os Onis que não modificam o seu corpo, como por exemplo ali a Kasa, Doma, Kokushibo, eles têm a parte de baixo. Mas o vazio branco deles funciona? Aí é que vem a questão. Como eu falei, pelo fato deles não precisarem se reproduzir porque são imortais, as mulheres, né, pelo menos como eu falei, elas acabam virando estéreis. Agora os dos homens, será que eles realmente ficam estéreis? Aí vem a dúvida, mas eu acredito que sim. Eu acho que o material de lá de baixo, ele acaba, né, deixando de funcionar. Justamente por quê? Porque nós homens, a gente precisa, né, sempre ficar produzindo espermatozoides. Justamente, né, para ter relações e acabar se reproduzindo. Isso na nossa biologia. Só que assim, chega um momento, né, que nós homens, a gente precisa de alguma forma, né, liberar o branco, seja tendo ato de reprodução, tendo ato casual, ou simplesmente sozinho, né, se é que vocês me entendem. E bom, quando o homem acaba prendendo por muito tempo, ele fica sentindo uma pressão, um incômodo, o que é necessário, né, ele soltar. E bom, como isso é algo inútil para os Onis machos, eu acredito que eles também fazem essa parte do corpo parar de funcionar, justamente porque ela só vai ficar ali para ficar incomodando quando chega um tempo. Depois de acumular muito, né, de literalmente encher o saco, eles vão, né, ficar precisando descarregar. E como eu falei, eles não estão preocupados com prazer, não estão preocupados com essas coisas de humanos. Então, tipo, eles só querem se alimentar de carne e simplesmente servir ao Muzan, que o principal objetivo dos Onis, eles existem para tentar achar o Lírio da Aranha Azul. Então, essas preocupações que não são do Muzan, para eles não importam. Então, tipo, eu acredito que eles também ficam estéreis e param de produzir, justamente porque eles se tornam uma parte útil. Levando por essa lógica, também não é possível engravidar dos Onis machos. Mas bem, vem um ponto, né, que pode refutar tudo isso que eu falei,
mas infelizmente é uma teoria. Bom, e essa teoria vem a partir do personagem Genya. A gente viu, né, que o Genya conseguia se tornar um Oni por um curto período ali de tempo, né? Ele comia um pedaço do Oni e acabava virando meio Oni ali por um tempo. E bom, isso em Demon Slayer nunca foi explicado porque ele conseguia fazer aquilo. E pela uma fala do Kokushibo, fala que o Genya não foi o primeiro, que já existia um caçador que era daquele jeito. E bom, se existe um humano que consegue se transformar em Oni consumindo a carne dele, possa haver que em algum momento alguém acabou tendo relação com o Oni. Eu acredito que ou uma Oni fêmea tendo tido relação com um humano e tenha nascido um híbrido, ou uma mulher humana tendo tido relação com um demônio macho e assim nasceu mais um híbrido dele. E bom, eu não tenho a certeza se isso seria possível, mas é uma teoria que até é válida, pois com certeza esse híbrido, né, ele acabou, né, meio que se reproduzindo com outras pessoas e passando essa descendência, né, de pessoas que podem, né, virar meio Oni quando consomem carne humana. É claro que isso é uma teoria, mas é algo que não dá para descartar, já que nunca teve uma explicação por que o Genya consegue fazer isso, tipo, só consegue e foda-se. Então tem essa teoria que sim, talvez em algum momento nasceu um híbrido, né, de um Oni com um humano e acabou, né, criando essas pessoas que têm a capacidade de consumir carne de Oni, de virar Oni por um curto tempo e depois voltar a ser humano. Mas como eu falei, é apenas uma teoria. E bom, a conclusão que eu chego, né, que eu avaliando tudo que eu falei, tirando de fato essa teoria, é que não é possível engravidar Onis e nem engravidar deles, justamente porque a biologia deles é diferente da nossa. A intenção deles, né, é justamente só servir o Muzan. Os outros prazeres humanos para eles não importam. E como eu falei, a reprodução, querendo ou não, por corpo humano, é algo que para Oni poderia atrapalhar muito, principalmente para as Onis fêmeas. Mesmo que eles tenham lá os órgãos tudo no canto, eles são estéreos e acabam não funcionando para não atrapalhar eles e não tirar o foco deles, tanto das fêmeas como dos machos. Então a conclusão é que não é possível engravidar os Onis. E bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo e agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam ou não que seja possível? Deixa aqui embaixo nos comentários. E é claro, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, a sua inscrição e ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.